Desde criança, aprendi que a dor tem nome, e no meu caso, esse nome era Clara. Minha irmã gêmea nasceu 7 minutos antes de mim, mas parecia ter chegado à Terra com 7 anos de vantagem. Sempre foi a favorita. O rosto dela ilustrava porta-retratos e álbuns de família, enquanto o meu ficava atrás das cortinas, escondido, como uma sombra inconveniente. Ela tinha olhos verdes, cabelo dourado, e um riso leve como as festas que meus pais faziam questão de mostrar para o mundo. Eu tinha sardas, voz baixa e uma mania irritante de fazer perguntas demais, ao menos era isso que minha mãe dizia. Ana, por que você não pode ser mais como a sua irmã? Porque eu não queria ser como ela. E talvez fosse exatamente isso que incomodava tanto. Meu avô, Gabriel, era o único que parecia me ver. Ele dizia que eu era invisivelmente forte, que as raízes mais profundas cresciam em silêncio. Quando a gritaria em casa me deixava sem ar, era na biblioteca dele que eu me escondia. Ele me ensinou a jogar xadrez, a tomar café preto e a desconfiar de quem sorri demais sem mostrar os dentes. Ele me dizia que Clara era uma artista, e eu, uma estrategista. Mas até mesmo os generais mais frios sentem o baque da guerra. E no dia em que meu avô morreu, eu me quebrei. Eu o segurei pela mão até o fim. Vi seus olhos se apagarem sem drama, sem gritos, só um último olhar, fundo, direto, como se ele quisesse me contar um segredo urgente. E contou. Sussurrou. Você é a testamenteira, Ana. Não deixe que distorçam o que eu quis. Eu chorei feito criança. Por ele. E por mim. Porque, no fundo, eu já sabia o que veria. A leitura do testamento foi marcada para uma semana depois. O escritório de advocacia ficava num prédio antigo no centro da cidade, e todo o ambiente exalava um cheiro de madeira envelhecida, com uma pitada de arrogância. Clara chegou com um vestido branco e salto-agulha. Minha mãe usava luto teatral. Meu pai? Não apareceu. Como sempre. Eu estava de preto discreto, com os documentos na bolsa e o coração em carne viva. O advogado, um homem magro e sem sobrancelhas visíveis, limpou a garganta e anunciou. Eu, Gabriel Antunes de Souza, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, determino o seguinte: deixo a totalidade dos meus bens, imóveis, ações, terrenos e objetos de valor, a minha neta Clara Antunes de Souza. O som pareceu explodir na minha cabeça. Clara sorriu. Minha mãe soltou um suspiro e cobriu a boca, como se fingisse surpresa. Um teatrinho. Tudo armado. Eu não ganhei uma vírgula. Nem uma carta. Nem um relógio. Nada. Como assim? Alguém murmurou. Era minha tia, talvez. Tudo virou ruído. E então, o advogado completou. Sendo a execução do presente testamento de responsabilidade da testamenteira designada, Ana Beatriz Antunes de Souza. Silêncio. Um silêncio que me engasgou. Eu, a testamenteira. Clara me encarou como se tivesse levado um tapa. Minha mãe virou o pescoço devagar, com os olhos semicerrados. Meus tios se entreolharam, surpresos. Por um segundo, saboreei aquela sensação, o gosto amargo da inversão de poder. Mas durou pouco. Na saída da sala, minha mãe me puxou pelo braço. E isso foi ideia sua? Você manipulou seu avô, foi isso? Não, respondi, gelada. Foi ideia dele. Ele confiava em mim, não em vocês. Você vai obedecer o que está escrito, Ana. A voz dela tremia de raiva. Vai entregar tudo para sua irmã. Eu vou fazer o que é justo. Ela me olhou como se eu fosse um erro que ela queria deletar da memória. E naquele instante percebi, minha família me odiava. Não por eu ser má, mas por não ser manipulável. Nos dias seguintes, eu mergulhei nos documentos. Meu avô não tinha feito um testamento simples. Havia cláusulas, condições, mensagens cifradas. Em meio a todo aquele caos, encontrei uma carta, escondida entre as páginas de um livro de Kafka, um dos nossos preferidos. A letra trêmula, mas firme. Se você está lendo isso, é porque fizeram o que eu previa. Clara e os outros só sabem querer, nunca merecer. As posses são dela, sim, mas só se cumprir tudo o que deixei nas entrelinhas. E só você pode decidir se ela é digna. O que ele queria dizer com isso? Eu comecei a investigar. No testamento, havia um item estranho. A herança será desbloqueada apenas após a avaliação moral da beneficiária, de acordo com critérios definidos pela testamenteira. Era uma cláusula legal? Era. E ele tinha registrado em cartório, com firma reconhecida. O velho não era burro. Mas foi aí que Clara percebeu que não bastava o nome no papel. Ela precisava de mim. E eu, agora, era a chave. Foi quando a sabotagem começou. No começo foram indiretas. Insinuações de que eu estava desequilibrada emocionalmente, tentando me desestabilizar. Depois vieram as ameaças veladas, mensagens anônimas, ligações estranhas de madrugada, alguém seguindo meu carro na volta do trabalho. E então, numa terça-feira à noite, quando cheguei em casa, encontrei minha porta arrombada. Tudo revirado. Meus papéis, meus livros, meu notebook, tudo vasculhado. Mas só uma coisa havia desaparecido, a carta do meu avô. Aquilo não era um assalto. Era uma mensagem. Desabei no chão da sala.
E pela primeira vez em muito tempo, tive medo de verdade. Não medo da minha família, mas de tudo que eles eram capazes de fazer para me calar, me deslegitimar, me apagar. Mas ali no fundo da gaveta da escrivaninha, encontrei algo que Clara e minha mãe não sabiam que existia. Uma cópia digital da carta, salva num pendrive com etiqueta escrita à mão. Backup. Sempre. Como meu avô dizia. Eu sorri mesmo tremendo de medo. Eles achavam que tinham vencido, que tinham me silenciado. Mal sabiam o que estava por vir, porque eu não era só a testamenteira. Eu era a filha renegada, a neta esquecida, a irmã desprezada. E agora eu era também a dona da verdade. A primeira coisa que aprendi sendo a testamenteira de um morto foi que os vivos têm muito mais a esconder. Depois da invasão no meu apartamento, eu deixei de ser a irmã silenciosa para me tornar um problema. E problemas na minha família eram varridos para debaixo do tapete, ou, quando isso não bastava, eliminados. Não contei para ninguém da cópia da carta do vovô, nem para meu melhor amigo, nem para a polícia. Porque no instante em que mostrasse minhas cartas, eles saberiam com o que estavam lidando. E eu precisava ver até onde estavam dispostos a ir. O problema é que Clara não é burra. Muito pelo contrário. Ela começou com charme. Apareceu no meu trabalho 2 dias depois, toda vestida de bege, como se fosse um anjo descido de um catálogo de moda ética. Trouxe flores, lírios brancos. Ana, eu, só quero conversar. Podemos jantar hoje? 2 semanas antes ela havia me ignorado no almoço de família. Agora me tratava como uma santa que caiu do céu. Típico. Eu aceitei. Nos encontramos num restaurante caro que eu jamais pagaria com meu salário. Clara já estava sentada, tomando um vinho que, com certeza, ela só conhecia por ter decorado o rótulo. Sentei à sua frente. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Você sempre foi a mais inteligente, sabia? Soltei uma risada seca. É mesmo? Antes tarde do que nunca. Ela ignorou a ironia. Ou fingiu. Eu não fazia ideia do que o vovô planejava. Achei que tudo seria mais simples. Claro, uma assinatura, uma transferência e pronto. Patrimônio liberado. Ela mordeu o lábio, ensaiando vulnerabilidade. Eu não quero brigar, Ana. Quero entender o que ele quis dizer com a avaliação moral. Ela sabia exatamente o que ele quis dizer, mas precisava da resposta da minha boca para usar contra mim depois. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando sua postura. Clara não suava. Ela flutuava. Sempre flutuou. Ele me deu critérios específicos. E provas. Provas de quê? Ela engasgou, perdendo o controle por meio segundo. Acha mesmo que ele te deixaria tudo sem saber com quem estava lidando? O olhar dela escureceu. As sobrancelhas se fecharam num instante. O teatro vacilou. Ela se recompôs rápido, sorriu. Você está inventando. Tenta na justiça, então. Ela se levantou abruptamente, pegou a bolsa e disse antes de sair. Você não sabe com quem está mexendo, Ana. Mas eu sabia. E agora ela também sabia que eu estava disposta a ir até o fim. Naquela mesma noite, voltei a analisar o testamento. Havia 5 cláusulas que eu tinha ignorado nas primeiras leituras, quase imperceptíveis, escondidas em notas de rodapé, mas estavam lá. Regras. A beneficiária não pode estar envolvida em nenhum processo judicial em aberto. A beneficiária não pode ter falsificado documentos ou omitido informações familiares relevantes. A beneficiária não pode ter coagido testemunhas em relação ao autor do testamento. A beneficiária deve manter conduta ética durante o processo de partilha. A testamenteira pode invalidar a herança, com provas documentais, caso uma ou mais cláusulas sejam violadas. Meu avô tinha criado um código de honra, e tinha me dado a espada. Então comecei minha investigação. Fui até a faculdade onde Clara fingia terminar o mestrado dela. Lá descobri que ela havia trancado o curso há mais de 1 ano. Usava a matrícula ativa apenas para manter o convênio médico universitário. Motivo? Um acordo interno feito com a coordenadora. Achei estranho. Continuei cavando. Depois, descobri que Clara vendia quadros, não dela, mas de uma artista venezuelana que ela dizia ser uma identidade artística que ela criou. Ou seja, plágio. Mas o pior veio quando encontrei, no e-mail do meu avô, uma conversa arquivada com um advogado. Ele questionava sobre uma doação que teria feito a Clara antes de morrer, referente a uma propriedade rural em Goiás. Segundo ele, nunca assinou aquele documento. Falsificação. A assinatura no PDF estava digitalizada, sim, mas não era dele. Na hora senti o estômago embrulhar. Aquilo era crime. E mais, era motivo para anular o testamento inteiro. Eu poderia ir direto à polícia. Mas escolhi um caminho diferente. Fui até minha mãe. Ela morava numa casa enorme, paga com dinheiro herdado da avó paterna. Sempre teve horror à ideia de trabalhar. Cheguei sem avisar. Ela me recebeu com cara de enjoo. Vai querer café ou vai direto ao ponto? Entrei. Me sentei. Eu sei o que a Clara fez. Ela nem piscou. Você acha mesmo que vai conseguir alguma coisa desenterrando o passado, Ana?
Ela falsificou a assinatura do vovô. Eu tenho as provas. Ela soltou um riso breve, quase um suspiro. Você é igualzinha a ele. Paranoica, obcecada por justiça, achando que verdade é tudo. Se eu for a polícia, ela perde tudo. Você sabe disso, né? Você não vai fazer isso. E por que não? Minha mãe se levantou, foi até o móvel da sala e puxou uma gaveta. Tirou um envelope, jogou em cima da mesa. Porque se você mexer com a Clara, isso aqui vai parar na internet. Abri o envelope. Fotos, minhas, de quando eu tinha 16 anos, no hospital, após a tentativa. Sim, eu tentei. Foi numa noite em que Clara tinha roubado minha apresentação de teatro e meu pai tinha dito que eu nasci errada. Tomei 14 comprimidos de clonazepam. Acordei 2 dias depois. Achei que ninguém sabia. Se isso vaza, Ana, você sabe como o mundo é. Quem vai acreditar numa testamenteira emocionalmente instável? Eu fiquei em silêncio por muito tempo, a boca seca, as mãos frias. Mas então levantei, peguei meu celular, mostrei a gravação. Obrigada, mãe. Isso é tudo que eu precisava. Ela regalou os olhos. Você gravou? Gravei desde que entrei. E sua louca? Não. Só herdei o cérebro do vovô. Saí dali com um novo fogo queimando dentro de mim. Pela primeira vez, sentia que a dor podia ser uma arma. Mas o jogo ainda não tinha terminado. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei algo estranho na porta. Um envelope, sem emitente. Dentro, apenas uma frase impressa. O que o seu avô fez com o irmão dele, a Clara sabe. E então uma data, um endereço. Um galpão abandonado. Frio correu na minha espinha. Meu avô tinha um irmão? Aquilo era real ou um blefe? Mas algo me dizia, se eu quisesse acabar com essa farsa de vez, teria que ir até o fim. Mesmo que isso me custasse a última memória limpa que eu tinha do homem que me ensinou tudo. Ninguém manda um endereço de galpão abandonado com uma data e hora sem querer alguma coisa. E quem quer alguma coisa de mim, nesse momento, ou está tentando me ajudar, ou me destruir. Por dias, analisei aquele bilhete. Era impresso, simples, com uma tipografia padrão, sem digitais. Alguém tinha se esforçado para não deixar rastros. A frase ainda ecoava na minha mente. O que o seu avô fez com o irmão dele, a Clara sabe. Só havia um detalhe que tornava isso pior. Meu avô sempre disse que era filho único. Na sexta-feira, às 22 horas, dirigi até o galpão indicado. Fica nos arredores da cidade, uma área industrial semi-abandonada. Levei spray de pimenta no bolso e meu celular com localização ativada. Em tempos normais, eu não iria. Mas isso já não era sobre normalidade. Era sobre obsessão, justiça. Sobre não enlouquecer enquanto me tratavam como a sombra da minha irmã. O portão estava entreaberto. Passei, sentindo o cheiro de ferrugem e óleo velho. Dentro, o lugar parecia um esqueleto de metal. Vigas expostas, vidro quebrado no chão, caixas velhas encostadas nas paredes. No fundo, uma lâmpada fluorescente tremia, pendurada por um fio como uma ameaça. E ali estava ele, um homem magro de sobretudo cinza, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara de papel, daquelas brancas de carnaval veneziano. Ana Beatriz? Ele perguntou, com voz rouca. Depende de quem pergunta. Alguém que odeia Clara tanto quanto você deveria. O estômago revirou. Dei um passo para trás. Você me atraiu até aqui com uma mentira? Ele tirou a máscara devagar. Era um senhor, talvez nos seus 60. Pele marcada pelo sol, olhos tristes, mas vivos. E então ele disse. Gabriel Antunes tinha um irmão mais novo. Meu nome é Roberto. Tudo ao redor pareceu congelar. Não é possível. Ele me disse que era filho único. Claro que disse. Roberto deu de ombros. Ele precisava que todos acreditassem nisso. Principalmente sua avó. E principalmente vocês. Sentei numa pilha de caixotes, sem forças para fingir controle. Ele continuou. Fomos criados juntos até os 14 anos. Depois disso, ele me apagou, como se eu não existisse. E eu descobri porque quando ele começou a ganhar dinheiro. Você está dizendo que ele roubou de você? Não. Ele roubou a chance de eu provar o contrário. Roberto me entregou uma pasta. Dentro, fotos antigas, documentos, certidões. Uma em especial chamou a atenção. Um boletim de ocorrência, 1984. Denúncia de agressão. Acusado, Gabriel Antunes. Vítima, Roberto Antunes. Ele disse que eu era doente, que eu tinha surtado, tentado agredi-lo, mas a verdade era o contrário. Ele me agrediu quando descobri que ele estava usando um dos nossos negócios em comum para lavar dinheiro. Eu queria denunciar. Ele me destruiu antes. Você tem provas disso agora? Não o suficiente para processar. Já passou o tempo. Mas Clara sabia, porque quando ela fez 18 anos, procurou por mim. E para quê? E para me pagar, para comprar meu silêncio. A cabeça girava. Você tem isso registrado? Ele tirou um celular velho do bolso. Mostrou uma gravação. Clara, 10 anos mais jovem, mas com o mesmo olhar ensaiado. Toma isso. É mais do que você vale.
Se alguém te perguntar, você diz que meu avô era um santo. Entendeu? Roberto pausou o vídeo. Ela pagou 30 mil reais. Com dinheiro vivo. E por que contar isso agora? Ele me encarou sem medo. Porque você é a única que pode quebrar o ciclo. A única que pode fazer com que Gabriel Antunes e sua herdeira não levem a história toda pro túmulo. Saí de lá com a pasta e a gravação. O peso do que eu carregava era maior do que eu podia segurar. Meu avô não era o homem que eu idealizava. E Clara era pior do que eu pensava. Mas a pergunta que me matava era, por que ela foi atrás dele? Ela sabia que eu podia invalidar o testamento, que qualquer escândalo bastava. Ela confiava que eu ia me calar, que eu ainda era Ana frágil, a gêmea apagada. Ela não contava com a mulher que eu estava me tornando. Passei aquele fim de semana mergulhada nos arquivos, cruzando dados, datas, nomes. E achei uma conexão estranha. O advogado do testamento era o mesmo que assinou a escritura da fazenda do avô para Clara. E mais, seu filho era sócio numa empresa de fachada com ela. Conflito de interesses. Fraude. Colusão. Comecei a montar um dossiê. Usei tudo. Prints, áudios, gravações, as mensagens ameaçadoras. Eu não ia à polícia ainda. Ia ao cartório. E depois à imprensa, se fosse preciso. Mas então recebi uma ligação do número da minha mãe. Atendi sem pensar. Era Clara. Você quer guerra, Ana? Vai ter guerra. E a ligação caiu. Minutos depois, meu telefone explodiu de notificações. Twitter, Instagram, Facebook. Clara havia postado fotos minhas no hospital. As mesmas que minha mãe usou para me ameaçar. A legenda? Infelizmente minha irmã sofre de surtos e já tentou se machucar no passado. Peço compreensão nesse momento. A dor dela não justifica calúnia. O mundo virou de cabeça para baixo. Minha chefe me ligou. Me ofereceram uns dias de descanso. Meus amigos começaram a me mandar mensagens tentando entender. Me fizeram parecer louca. Mas o que Clara esqueceu é que eu já fui louca. Já fui ao fundo do poço. Já senti o gosto de querer sumir. E sobrevivi. Agora era ela quem ia descobrir o que era cair. Na manhã seguinte, agendei uma reunião com o advogado da família. Disse que tinha provas de fraude e coação envolvendo a beneficiária principal. Exigi a abertura da cláusula de investigação moral. Ele ficou nervoso. Tentou adiar. Não deixei. Na noite antes da reunião, recebi outra mensagem. Dessa vez, era um vídeo. A imagem, Clara chorando, num banco de praça. O remetente, anônimo. A legenda. Você realmente acha que ela é a vilã dessa história? O vídeo começa com Clara, aos prantos, falando ao telefone com alguém. Eu só fiz o que ele mandou, mãe. Ele disse que se eu contasse, ele acabava com tudo. Parei o vídeo. Meu sangue gelou. Quem era ele? Meu avô? Ou alguém ainda mais sombrio? E pela primeira vez, uma dúvida horrível nasceu em mim. Será que eu não entendi nada até agora? O vídeo ainda estava na tela do meu celular. Clara, chorando, implorando, distorcendo tudo que eu sabia sobre ela com uma única frase. Eu só fiz o que ele mandou, mãe. Ele disse que se eu contasse, ele acabava com tudo. Na minha cabeça, soava como uma mentira ensaiada. Mas havia algo na voz dela, algo desesperado, autêntico. Passei a madrugada em claro, analisando o vídeo frame a frame, buscando pistas. Ao fundo, notei uma placa desgastada da prefeitura, Praça Miguel Carvalho, localizada num bairro antigo, quase esquecido. Eu conhecia o nome, era onde meu avô nasceu. Fui até lá na manhã seguinte. O banco da praça era o mesmo. E do outro lado, um asilo decadente. Na fachada, o nome que fez meu corpo gelar. Lar São Bento, fundado por Gabriel Antunes. Meu avô tinha fundado aquele lugar? Entrei. As paredes exalavam mofo e solidão. Uma recepcionista cansada me atendeu. Posso ajudar? Estou procurando um residente. Roberto Antunes. Ela consultou o sistema. Saiu daqui há anos. Foi acolhido por um familiar, segundo consta. Gabriel Antunes? Ela arqueou as sobrancelhas. Não. Nome do responsável pela saída. Clara Antunes de Souza. Clara. Peguei o celular. Liguei para ela. Atendeu na terceira chamada. E Ana, o que você quer agora? Saber a verdade. Toda ela. Quem era Roberto para o vovô? E por que você o tirou do asilo? Silêncio. E então, a voz dela veio, quebrada, como se cada palavra fosse uma rachadura nova no muro que ela construiu a vida toda. Porque ele era o pai verdadeiro do nosso avô. O quê? Gabriel era filho adotivo. E Roberto era o verdadeiro herdeiro da fortuna dos Antunes. Mas quando a mãe biológica morreu, Gabriel falsificou os documentos, se passou por herdeiro, e internou Roberto como se ele fosse um doente mental. Apagou ele da história. A cabeça rodava. Isso é real? Sim. E eu descobri isso com 18 anos. Fui atrás de Roberto. E ele me contou tudo. Mas o vovô, ou melhor, Gabriel, me encontrou e ameaçou expor minha orientação sexual, destruir minha reputação, acabar com qualquer chance de carreira. Eu era só uma menina assustada. Eu cedi. Ela chorava.
sem maquiagem, sem pose. Então você ficou do lado dele? Não. Eu joguei o jogo dele até conseguir provas. Gravei tudo. As ameaças, os documentos, o dossiê com a certidão de nascimento do Roberto original. Depois que ele morreu, pensei que estaria livre. Mas você apareceu. E eu entrei em pânico. Fechei os olhos. As peças começaram a se encaixar. O testamento era a última jogada de Gabriel. Um ato final de manipulação. Ele sabia que Clara sabia. E nomeou a única pessoa que ele subestimava, eu, como testamenteira, como escudo. Para que, se Clara tentasse revidar, eu fosse a muralha. Mas ele cometeu um erro fatal. Achou que nós duas éramos inimigas. Quando, na verdade, éramos prisioneiras do mesmo império de mentiras. Você ainda tem as provas? Perguntei, com a voz baixa. Tenho. Estão em um cofre, no antigo estúdio. Eu te passo a chave. E ela passou. No fim da tarde, fui até o local. Um sobrado pequeno onde Clara dava aulas de arte quando ainda fingia que pintava seus próprios quadros. Abri o cofre. Dentro, documentos, gravações. E uma carta endereçada a mim. Se você chegou até aqui, Ana, é porque descobriu que nem eu tive coragem de encarar sozinha. O homem que todos veneravam era um tirano. E nós duas fomos apenas peças no jogo dele. Você não é minha inimiga. É minha irmã. E a única pessoa que pode transformar essa herança em algo justo. Perdoa-me se puder. Clara. Chorei. Não por raiva, mas por libertação. A dor, o rancor, a sombra que me seguiu a vida toda, não eram culpa da Clara. Não totalmente. Foram plantadas ali por um homem que construiu seu nome apagando todos os outros, inclusive os nossos. No dia seguinte, fui ao cartório. Entreguei o dossiê completo. As provas da fraude do testamento. A origem ilegítima da herança. O histórico de coação e manipulação. Solicitei a anulação total da partilha. E a transferência dos bens restantes ao verdadeiro herdeiro legal, Roberto. O juiz aceitou o pedido. Na semana seguinte, Clara e eu nos sentamos num banco de praça, o mesmo do vídeo. Pela primeira vez, sem máscaras. Ela usava roupas simples, sem maquiagem. Os olhos estavam inchados, mas serenos. Obrigada. Ela disse. Eu devia ter feito isso há anos. Acha que vão nos perdoar por destruir a imagem do vovô? A gente não destruiu. A gente só apagou a maquiagem dele. Ela sorriu. E por um momento, éramos só duas irmãs, no meio de um mundo que tentou dividir a gente com silêncio e mentira. 2 meses depois, o processo terminou. A justiça reconheceu que Gabriel Antunes construiu parte do império dele sobre documentos falsos e identidades ocultas. A herança foi redistribuída. Roberto, o verdadeiro herdeiro, ficou com a maior parte dos bens. E por escolha dele, parte foi doada a casas de acolhimento. Ele recusou qualquer fama. Só queria paz. Clara sumiu da internet. Foi morar no interior. Abriu um ateliê e dessa vez, pinta seus próprios quadros. Me manda uma carta todo mês. A última dizia, ainda não me perdoo, mas aprendi a viver com o peso. Isso já é algo, né? E eu? Recomecei. Voltei a estudar. Fui morar sozinha. Montei um pequeno canal onde conto histórias de famílias e legados distorcidos, com nomes trocados, claro. E sempre encerro com a mesma frase. A verdade não se cala só porque a mentira grita mais alto. A última lembrança que tenho do meu avô é a mão dele na minha, dizendo: você é a única em quem confio, Ana. Ele confiava que eu faria o que ele queria. Mas eu fiz o que era certo. E pela primeira vez, fui livre.